Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar de Lewis Hamilton porque começa a surgir um debate que agora é potencializado pela revista Motorsport aqui no Brasil, de que o Hamilton seria um piloto superestimado, porque o início dele na Ferrari é muito ruim, ele não está indo bem, só acho que não deveria ser tanto alvo de debate. Ele teve um momento ali na China, com aquela sprint fantástica dele, mas a verdade é que, por exemplo, nessa corrida na Arábia Saudita não dá para normalizar o fato de que ele levou meio segundo na classificação e meio segundo por volta na corrida. Ele estava tomando muito tempo do Leclerc, né? Tipo assim, o carro da Ferrari realmente não é aquilo que a gente imaginava. Final de 2024 existia um carro muito competitivo, que estava próximo da McLaren em termos de corrida, às vezes até superior, que permitiu ao Leclerc conseguir algumas vitórias e ao Sainz também, mas o carro deste ano realmente está para baixo, mas também não é esse desastre todo. Não à toa, o Leclerc andou muito rápido na corrida e foi pódio. Ele esteve a menos de 10 segundos da vitória. E a questão é, o Hamilton fala que abriu mão de compromissos, né, e vai ficar dedicado a tudo lá em Fiorano. Eu não sei porque ele tinha compromissos antes, né? O trabalho do cara é pilotar e a situação da equipe não é boa. E ele mesmo não está pilotando bem. Então ele não devia ter compromissos assim antes da Fórmula 1 para se pensar no desempenho dele, etc, né? Mas eu acho que as pessoas também são muito emocionadas em falar que o cara, ele é superestimado porque está indo mal no início de temporada. Se a gente jogar todo mundo pelo pior momento, todo mundo vai parecer um piloto abaixo do que realmente é. É só a gente pegar o Schumacher no período da Mercedes. Vocês acham que o Schumacher pilotou bem naquele período? Ele foi superado os 3 anos pelo Nico Rosberg. Eu gosto da temporada 2011 do Schumacher, acho que aquelas batalhas que ele teve contra o próprio Hamilton em Monza, algumas corridas dele foram muito legais, aquela que saiu de último para quinto lá na Bélgica, a corrida dele no Canadá em 2011 foi legal pra caramba, mas no contexto geral, ele ainda terminou atrás do Rosberg. Não era o Schumacher da Ferrari, não era o Schumacher campeão de todos aqueles títulos, né? E eu posso usar muito bem isso para falar que ele é superestimado porque ele não ganhou do Rosberg. Entende? Eu posso usar a temporada 92 do Senna, em que ele quase perdeu para o Berger. Ele ficou 1 ponto à frente do Berger no ano todo. Óbvio que tem contexto, mas essa é a diferença, né? Nos outros 2 anos, passou por cima do Berger. Em 92, não. Em 92, ele ficou em quarto no campeonato. O Schumacher, com a Benetton de câmbio manual, ficou à frente dele. Então, assim, a gente pode pegar o momento mais baixo de um atleta e usar isso para massacrá-lo, entende? Para tentar falar que ele não é tão bom quanto realmente é. Mas, assim, tipo, o Alonso lá, hoje, ele tá perdendo pro Stroll. Ele é pior piloto que o Stroll? Tipo, só porque no Mundial o Stroll tem 10 pontos e o Alonso tem 0? Não é verdade isso, gente. Inclusive na corrida que ele bate, né, que o Stroll acaba pontuando lá, fazendo seus 8 pontinhos, né, o Alonso estava à frente antes de bater. Então, assim, eu acho que as pessoas levam muito para um lado emocional, entende? De tentar falar que no pior momento o cara não é tão bom assim, que ele é superestimado. Eu considero o Lewis Hamilton o melhor piloto de todos os tempos? Não. Eu ainda acho que, por exemplo, o Juan Manuel Fangio, o Ayrton Senna, o Michael Schumacher são pilotos à frente dele, mas eu não consigo tirar o Hamilton do top 10 da história da Fórmula 1. Eu pessoalmente não consigo fazer isso. Eu acho que a gente não pode menosprezar as grandes temporadas que ele teve na Fórmula 1. Em 2015 ele não deu a menor chance para o Rosberg, superava ele em quase todo o fim de semana. Só no final do campeonato que ele deu aquela desligada, né? E a gente para pensar em 2018, a Ferrari durante boa parte da temporada teve um carro melhor do que a Mercedes e ele fez muita diferença. A segunda metade de temporada do Hamilton em 2018, para mim, é a melhor versão do Hamilton na Fórmula 1. O cara tava pilotando um absurdo, tava o tempo todo extraindo tudo que o carro tinha a oferecer e ele deu um banho no Vettel naquele segundo metade de temporada, né? Em 2019, ele pilotou em altíssimo nível. Em 2020 também, o nível dele estava muito elevado, entende? E assim, o cara conseguia vitórias fantásticas. Olha a vitória que ele teve, por exemplo, na Turquia em 2020. Uma corrida fantástica dele. A vitória na Hungria superando o Verstappen em 2019, né, com a estratégia alternativa. O cara fez funcionar. Se você colocasse aquela estratégia na mão do Bottas, não saía nada. Então, assim, ele é um piloto muito acima da média. Ele é um gênio do esporte. Mas o que eu acho que tem que ser criticado é, ele está muito derrotista. Ele realmente está muito desmotivado. E é aquele negócio, o cara tá na Fórmula 1 desde 2007, né? Tá muito tempo na Fórmula 1, já tem mais de 360 corridas. Existe um ponto que talvez exista até a fadiga do esporte, né? De um cara que já ganhou tudo, agora tá passando aquele momento de dificuldade, que talvez não existe aquela motivação e aquela fome de antes para dar a volta por cima. Pelo menos é isso que eu imagino e enxergo, mas
A verdade é que, assim, falar que o cara é superestimado, eu acho exagero. Eu não acho que ele esqueceu a maneira que se pilota um carro de Fórmula 1, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ele tá deixando um mau momento, absorver muito ali da motivação dele. E assim, eu acredito que ele imaginou que a ida dele para a Ferrari seria assim, o retorno dele para os momentos de glória, né, de brigar lá na frente, e a gente viu que não é assim que funciona, né? Tipo, muita coisa tem que acontecer, nada vai vir de graça na Fórmula 1, e a gente já sabia, né, que o Leclerc não seria fácil, né? Tem o pessoal que achou que o Leclerc seria um piloto fácil de ser derrotado, é muito inocente, né? O Leclerc é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 e é um cara com fome, né? A gente vê isso, o cara quer porque quer vencer, é muito competitivo e é um piloto assim, tipo, ele não é um Bottas, ele não é um Kovalainen da vida que você vai conseguir subjugar com facilidade. O cara tem muito talento bruto, né? Ele e o Russell são pilotos muito acima da média. Então, para mim, assim, o Hamilton é um dos melhores pilotos da história, ninguém consegue 103 vitórias, ou 104, agora não vou lembrar, acho que o número é preciso, né? Mas assim, ninguém tem mais de 100 poles, 100 vitórias, acho que quase 200 pódios na carreira, de graça, entende? Eu acho que isso não vem de graça, ele tem grandes campanhas na carreira dele, ele já teve performances mágicas, desde a época lá de McLaren, aquela corrida dele na Inglaterra em 2008 é uma performance mágica. Tinha momentos na pista, usando o intermediário em chuva extrema, que ele estava andando 4 segundos mais rápido que todos os outros pilotos. O cara é dono de um talento fantástico, mas é aquele negócio, né? Pode ser que a idade já esteja afetando o desempenho dele? Pode. Eu acho que o Alonso já não é mais o mesmo piloto que antes, né? Eu acho que assim, idade afeta, a gente sabe disso. O próprio Hélio Castro Neves e o Tony Kanaan prolongaram as carreiras dele de maneira formidável, mas chegou um ponto que era nítido que não eram mais aqueles pilotos de antes, né? Mas fato é que assim, o próprio Will Power, né, a gente vê na Indy hoje, que é um ótimo paralelo, né? Porque ele é o cara que fazia todas as poles em misto, né? E a gente vê que o cara ainda tem velocidade, mas não é o mesmo de antes, né? Não é o cara que tá lá dominando os mistos como fazia lá na década de 2010, né? A idade afeta também, o cara tá com 40, né? Mas fato é que, assim, mais do que tudo para mim, é essa questão. Ele parece estar meio desmotivado, porque ele imaginava um cenário para a Ferrari, e me parece que a Ferrari está atrás do que a Mercedes era em 2024. Então, a ver o que vai acontecer, eu acho que é muito oportunismo falar que o cara é superestimado. Ele é um nome histórico para a Fórmula 1, você não conta a história da Fórmula 1 sem falar de Lewis Hamilton, então, assim, ele pode talvez não ser o melhor da história. É o que eu penso, eu não acho ele o melhor piloto de todos os tempos, mas ele está na lista dos melhores, né? Eu não acho que você possa falar que ele é superestimado e falar apenas que tudo é fruto do carro, porque assim, o Ayrton Senna não ganhou título na Lotus, gente. Ele ganhou na McLaren, quando ela sempre foi campeã de construtores. O Michael Schumacher não teve carroça para ganhar título. Ele pode ter ganhado o título lá numa Benetton que não era melhor que a Williams em 94, 95, mas também não estava a pé. Ele tinha um carro ótimo para ele ali. O próprio Max Verstappen, ele tem um carro fantástico, entende? Ele teve uma Red Bull competitiva lá em 2020, em 2019, mas não foi campeão, entende? Tem que ter carro para ser campeão. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer, do cara ser campeão com carro ruim. A própria Nelson Piquet, quando foi campeão na Brabham, ele tinha um carro bom na mão. Ele não foi campeão com tranqueira. Ninguém é campeão com tranqueira. Então, obviamente, assim, o carro vai ajudar. O piloto pode extrair muito de um carro limitado. Ele pode extrair pouco, às vezes, de um carro muito bom. Entende? Tudo isso pode acontecer. Mas ninguém é campeão a pé na Fórmula 1. Ninguém. Nem Schumacher, nem Senna, nem Hamilton, nem Verstappen. Todo mundo precisa do equipamento para conseguir, porque existe um limite do que o piloto pode fazer. Então, vamos ver o que acontece agora daí para frente na temporada, se o Hamilton vai se recuperar. Mas é um início frustrante. Mas não acho que esse início, essas 5 corridas iniciais de 2025, tenham que justificar o Hamilton como piloto por toda a sua carreira. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.